Eu fui pensando, tentando gravar alguma coisa que conseguisse quebrar cada um dos pontos que ele fala. Qual o problema? Ele falou tanta merda, foi tanta coisa atrás da outra, tão entrelaçada, que eu não consegui pensar numa forma de explicar. Ou seja, eu vou ter que explicar agora aqui o que é que gera o desemprego e tentar ir contrapondo aos pouquinhos depois de explicar realmente o que é que gera esse desemprego todo. E uma coisa que tem que estar bem clara na cabeça de vocês é que o capitalismo é intrínseco, indissociável, inseparável do capitalismo. Por quê? Porque o desemprego é a arma do capitalista, a arma do patrão. Como assim, Israel? Imagine que você vai lá pro seu patrão e você pede um aumento. Ele simplesmente olha bem fundo nos seus olhos, dá aquele belo tapinha nas suas costas e fala assim: não quer não, pai, ó. Tem um exército atrás de você querendo esse emprego. Então, é preciso existir capitalismo desemprego dentro do capitalismo. E uma das provas disso é que sempre que foi chegando perto do desemprego zero que o Keynes sempre sonhou, simplesmente foram arranjadas medidas para que isso mudasse. Para que houvesse uma relação de oferta e demanda. Aí, ó a Adam Smith entrando. Daqui a pouco eu vou explicar isso aí. Por exemplo, na década de 60, o mundo capitalista, você tinha ali uma mão de obra altamente sindicalizada, com forte poder de influência, recebendo altos salários, etc e tal. E isso estava simplesmente dificultando o poder de... Estava bem empregada a mão de obra e simplesmente estava dificultando o poder de negociação do patrão com o empregado. Então, o que foi que aconteceu? Foi a partir desse período, logo no início dos anos 60, para ser bem específico, nos Estados Unidos, em 1965, você já teve uma mudança na lei de imigração dos Estados Unidos, em que antigamente você só podia entrar se fosse um caucasiano, se você fosse branco. E já mudaram essa lei em 1965 nos Estados Unidos. Para quê? Para poder mexicanos, negros, etc. pudessem entrar. Para quê? Para aumentar o número de trabalhadores. Daqui a pouco eu explico como. E só parou, então só deu uma estabilizada na relação do salário, parou de crescer, chegou no estático, ou seja, foi aonde o patrão conseguiu meter a faca, conseguiu dizer aqui para, foi quando alcançou um desemprego de 10%. Para os Estados Unidos foram mexicanos, para a Alemanha, por exemplo, foram foram turcos, e por aí vai, vários outros tipos de imigrantes, argelinos para a França. Então assim, além disso, tem a situação de que já na década de 70, 69, 70, começou o toyotismo, que é quando você teve a introdução de máquinas. Que saiu daquele modelo fordista, do cara batendo martelo na fábrica, para o modelo da máquina fazendo todo o serviço pesado então, na fábrica. O que acabou aumentando ainda mais o desemprego e não para de crescer. Então, primeiro ponto, você já tem aqui o desemprego como intrínseco, como um resultado da arma do patrão, para conseguir limitar o quanto o trabalhador consegue ganhar. Para quê? Para baratear o custo. E sobre baratear o custo é que você entra a segunda razão de existir desemprego no capitalismo, que é o chamado composição orgânica do capital. O que é isso? O avanço tecnológico. Como assim? Como uma das coisas que você tem no capitalismo, o objetivo é alcançar o lucro, reduzir o custo é uma forma de alcançar o lucro. Então, sempre se procuram novas máquinas, novas técnicas, novo tudo, para se aumentar a produtividade do trabalhador. Só que acontece, com isso, você acaba com mais produtividade, você acaba precisando de menos mão de obra. Então é aquela velha história que você já ouviu falar na sua escola, na aula de geografia, em que você tem uma grande plantação de cana, e aí você precisava de 100 pessoas para colher a cana, e agora com uma máquina agrícola, você só precisa de uma pessoa trabalhando nela, e 99 agora estão demitidos. E isso, querendo ou não, gera desemprego. Como assim, Israel? Mas não tem aquele negócio de para cada funcionário na fábrica demitido, abre uma fábrica de engenheiro? Não, não é assim que funciona. 99 vão ter que ser demitidos. A situação não é você não poder contratar o menos qualificado. É uma situação bem simples. Você agora tem 99 desempregados. Se o trabalhador chegar e pedir assim, não, por favor, eu quero um aumentozinho, o patrão vai olhar pra cara dele e vai ameaçar demiti-lo. Então ele fica cada vez mais fraco. Se o patrão quiser ficar puto e ele disser que tá, não, porque precisamos de cortes, nós precisamos de corte, tá tudo muito caro, inflação, não sei o que, ele simplesmente vai lá e ameaça ficar reduzindo o salário do trabalhador. E se o trabalhador disser que não, ele é demitido e bota um outro no lugar. Vídeos como esse aí do Paulo Cogo faz você focar nessa uma pessoa e dizer, ó, você não foi empregado porque você, ó, tá vendo? Porque você não foi bom o suficiente para ser esse um. Sendo que 99 vão ter que ser demitidos, independente do quão bom eles sejam. Então, qual o ponto? Você já tem desemprego, querendo ou não, porque vai avançando a questão da tecnologia. Então, não adianta você querer dizer que a culpa é do salário mínimo, porque a culpa não é do salário mínimo, do desemprego. A culpa não é do salário estar alto, nem nada disso. A culpa do desemprego é, primeiramente, intrínseco ao capitalismo.
Então, se vocês pararem para reparar, o que acaba sendo determinante na situação do salário da pessoa é justamente a relação entre aquele que está empregando e aquele que é empregado. Então, assim, e se chegar num ponto em que você tem um número de desempregados gigantesco, um número cada vez crescente, a pessoa vai se submetendo a qualquer coisa. A pessoa acaba trabalhando 16 horas por dia e ainda assim acaba não recebendo o suficiente para se manter. Foi exatamente o que aconteceu no século XIX. As pessoas não recebiam o suficiente para se manter vivas, de comer, de ter dignidade na casa, de ter nada. Então, é justamente por isso que o salário mínimo é essencial. Não é que ele limite o quanto a pessoa vai produzir, para quanto a pessoa está recebendo. Ela já vai receber muito de qualquer forma. O que o salário mínimo faz é que esse nível de luta chegue no patamar mínimo. Tipo, ó, velho, parou aqui. A pessoa já está produzindo o suficiente para você. Aqui é o mínimo para ela sobreviver com dignidade. E ainda assim, em casos como o Brasil, o salário mínimo, eu estou falando de lei trabalhista, estou falando do salário mínimo, não é o suficiente para a pessoa se manter com dignidade plena. Então temos que parar para ter muito cuidado com esse discurso de querendo acabar com o salário mínimo, porque precisamos do salário mínimo. Tudo bem, você pode até ter um problema com a questão, sei lá, de alguns encargos marginais e tal. Isso aí realmente pode até mudar. Mas se você reduz o salário, você reduz o poder de compra, você reduz o mercado, você começa a dar uma queda de demanda efetiva. Como assim? Aquilo que o mercado consegue comprar. Você começa a diminuir isso e começa a dar crise atrás de crise atrás de crise. Não é para se tirar o salário mínimo. O salário mínimo é essencial, porque independente do quanto o cara produza, é aquilo que garante que ele vai ter um mínimo de dignidade enquanto ele trabalha. Então o salário mínimo não tampa quem está querendo subir. Primeiramente, que o salário mínimo não é nem escada. Que se você for ler o livro de Thomas Piketty, você vai ver que a tendência, inclusive, é o dinheiro ficar cada vez mais restrito. E não da pessoa subir, mas sim de diminuir, de descer. Quem está no topo está descendo. 40% desceram, então 60% desceram, coisa assim. Então o salário mínimo é essencial, porque faz com que você tenha um mínimo de dignidade enquanto você está produzindo. Se você está produzindo muito, está produzindo pouco, não é esse o ponto. O ponto é que você está mantendo a dignidade, porque de qualquer jeito o patrão já está recebendo muito por você. Por quê? Porque o que está determinando o salário ser desse preço, que está abaixo do que deveria ser para manter dignidade, é justamente o fato de termos muitos trabalhadores no mercado. E não porque nós trabalhamos pouco, porque somos pouco qualificados. Essa desculpa de que é uma medida racista é ilógica, é irracional. Ah, mas e no caso da gerência, Israel? No caso da gerência é a mesmíssima coisa. Você não consegue muitas pessoas verdadeiramente aptas a fazer o trabalho como a gerência é. De conseguir manter tudo em ordem e tal, de confiança. Então, por serem exatamente poucas pessoas, é que fica um trabalho altamente valorizado. E segundo ponto, é que seria um cargo que tem mais trabalho ainda, para que, no fim, se o cara fosse receber menos ou então muito pouco, a mais do que um trabalho normal, ele simplesmente dizer, vá pra porra, não vou trabalhar mais por nada. Então, exatamente por falta de mão de obra nessa área de gerência, é que você tem esse preço tão alto. Se fosse qualquer um podendo ser gerente, o preço ia ser muito mais baixo e por aí vai. Então, é a mesmíssima essência o caso da gerência. Aí você pode até parar pra pensar, e se for engenheiro? Velho, é a mesma situação. É exatamente por você ter um número limitado de pessoas com diploma, pessoas engenheiros formados, com capacidade etc e tal, é que você tem essa valorização maior de certos serviços. E também tem outras situações de que, mesmo pessoas com diplomas, muitas vezes o cara está deixando de ser engenheiro para ser taxista. Por quê? Porque tem muito engenheiro no mercado para o que o mercado consegue absorver de engenheiro. Claro, poderia absorver mais e tal, mas por questão de infraestrutura não absorve. Então tem muito taxista que na verdade é engenheiro, muito motorista de Uber que é engenheiro sanitarista, por exemplo. Então assim, é a mesmíssima regra. Era só isso mesmo.